Olá pessoal, mais uma aula números complexos. Vamos dar continuidade à aula 5, onde a gente começou a estudar a forma trigonométrica de um número complexo, tá? Se não assistiu a primeira parte dessa videoaula, fica aí o link para você clicar. Bom, então na primeira parte dessa videoaula, a gente partiu do plano cartesiano, tá? E desenvolveu aqui esses conhecimentos para chegarmos a essa forma aqui, ó, que é a forma trigonométrica de um número complexo. Vou reescrevê-la aqui, tá? Z, então, que na sua forma cartesiana é igual a A mais BI. Na sua forma trigonométrica, vai ser o módulo de Z que multiplica cosseno de alfa mais I vezes o seno de alfa, ok? Então, é essa forma aqui, ó, a gente vai utilizar. Daí, a gente fez, na primeira parte dessa videoaula, o item A, ok? Resolvemos. E também o item B, ok? E agora vamos fazer o item C. O item C é menos 1 mais I. Quero escrever menos 1 mais I na sua forma trigonométrica. Gente, nós vimos que para isso a gente vai dividir aqui em 3 passos, tá? O primeiro passo é a gente determinar o módulo. Porque quando a gente tiver o módulo, tá? E tivermos o ângulo, que é o segundo passo, aí basta substituir aqui, que vai ser o terceiro passo, certo? Então, quem é o módulo? Vimos lá na primeira parte, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Onde A é a parte real, nesse caso aqui, A é menos 1, e B é a parte imaginária. Nesse caso aqui, B é 1, tá? Não é o I não, gente. É o coeficiente de I. Tudo bem. Então, substituindo, nós temos raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, raiz de 2. Certo? Então, o módulo de Z é igual a raiz de 2. Essa é a primeira parte para determinarmos a forma trigonométrica desse número complexo. Dúvidas até aqui? Qualquer coisa, posta nos comentários. A segunda parte é você calcular o cosseno do ângulo e também o seno do ângulo, tá? O cosseno, pela fórmula, é A sobre o módulo. E o seno é B sobre o módulo, certo? A é menos 1 sobre o módulo, que é raiz de 2. Já aqui, ó, o B é 1 sobre o módulo, que é raiz de 2. Praticamente a mesma resposta, né? Só que uma negativa e outra positiva. Racionalizando, eu fiz isso lá na primeira parte, a gente vai chegar, nesse caso aqui, em menos raiz de 2 sobre 2. E aqui, em raiz de 2 sobre 2, tá? Para fazer isso, bastava ter multiplicado em cima e embaixo por raiz de 2. Chega nisso. Bom, agora a questão é, gente, qual é o ângulo cujo cosseno dá menos raiz de 2 sobre 2 e o seno dá raiz de 2 sobre 2. Para isso, vamos lembrar lá no primeiro quadrante, ângulos notáveis, tá? Esqueça um pouquinho o sinal de menos. Qual é o ângulo que tem raiz, que o cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno também? Esse ângulo lá no primeiro quadrante é 45 graus, tá? Então, vou colocar aqui aquela tabelinha, seno, cosseno e tangente. Nesse caso, eu vou escrever só do seno e do cosseno, tá? 30 graus é meio, 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, certo? Então, estamos aqui, ó. Mas aí o detalhe, vamos agora voltar a falar do sinal. Onde é que o cosseno é negativo, já que aqui está dando negativo? O cosseno é negativo, lembra aí, ó, é no segundo e no terceiro quadrante, tá? Que o cosseno é negativo.
E onde é que o seno é positivo? É no primeiro ou no segundo quadrante. Como é que eu atendo os dois ao mesmo tempo? Esse ângulo tem que estar no segundo quadrante. Concordam? Então, agora a ideia é 45 graus lá no segundo quadrante corresponde a quem? Acertou quem disse 135 graus. Professor, como é que sabe? Tá? Basta fazer isso, ó. Você pegou ali o 45 graus, tá? Para achar no segundo quadrante um correspondente, é só você ir em 180 e voltar aos mesmos 45 graus. E aí 135. Uma outra coisa é que esse ângulo alfa, é importante que você escreva ele em radianos, tá? E fazendo a conversão, isso é o mesmo que 3π sobre 4. Π é 180 dividido por 4, dá 45, 3 vezes 45, certo? Chegamos ao terceiro e último passo aqui. É só substituir na fórmula módulo de z, que multiplica cosseno de alfa mais i seno de alfa, substituindo, o módulo de z é raiz de 2, cosseno do ângulo que nós encontramos aqui, 3π sobre 4, mais i vezes o seno de 3π sobre 4. Ok, gente? Dúvidas? Postem nos comentários, tá? Vamos fazer aqui a letra D. A letra D, eu peguei um número complexo que é menos 3. Peguei só a parte real do número complexo, tá? Menos 3. Aí vamos lá. Primeira coisa a fazer, determinar o módulo. Vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, mais B. B é a parte imaginária. É como se esse número complexo fosse assim, ó. Menos 3 mais 0 vezes i. Então, B é 0. 0 ao quadrado. Ok? Bom, e aí chegamos que o módulo de z é 3, né? Beleza? Módulo de z é igual a 3. De fato, a distância de menos 3 ao 0 é 3. Segundo passo, vamos determinar o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. O cosseno é A sobre o módulo, nesse caso é menos 3 sobre o módulo, e o seno é B sobre o módulo, nesse caso 0 sobre o módulo. Aqui vai dar 0 e em cima deu menos 1. Com isso, a gente pode agora concluir quem é o ângulo alfa. Qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? Gente, é o ângulo de 180 graus, verdade, né? E o seno, pode ver que dá 0. Agora vamos escrever esse alfa em radiano. Alfa é igual a π, né? E a gente conclui o item D substituindo na fórmula, que é z igual ao módulo de z, que é 3, vezes o cosseno do ângulo, que é π, mais i vezes o seno do mesmo ângulo, tá? Então, aqui a resposta é o número complexo z igual a menos 3 na sua forma cartesiana vai ser igual a 3 vezes cosseno de π mais i seno de π na sua forma trigonométrica. Para terminar essa aula, vamos ao item E. O item E, dessa vez eu peguei 2i, z igual a 2i, certo? E aí, primeira coisa a fazer, determinar o módulo. Gente, dessa vez, note que z eu posso escrever como sendo 0 mais 2i, ou seja, a é 0 e b é 2, tá? Então, aqui vai ficar a raiz de a ao quadrado, que é 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, isso vai ser a raiz quadrada de 4, que dá 2. Módulo de z é igual a 2. Agora, vamos determinar o ângulo. Cosseno do ângulo é A sobre o módulo.
seno do ângulo é B sobre o módulo. A é 0, então 0 sobre o módulo vai dar 0. Aqui B é 2, 2 sobre o módulo vai dar 1. Estamos agora prestes a descobrir alfa. Não? Porque qual é o cosseno que vai dar 0? É o cosseno de 90 graus ou de 270. Mas então, tem que ser aquele cujo seno dê 1. É o seno de 90, né? Muito bem, seno de 90. Confere, né, gente? O cosseno de 90 é 0, o seno de 90 é 1. Certo? E aí, em radianos, isso é π sobre 2. Finalmente, vamos aqui à terceira e última parte. Z é igual ao módulo de Z, que multiplica o cosseno do ângulo mais I vezes o seno do ângulo. Z é igual, o módulo de Z é 2. O cosseno do ângulo, cosseno de π sobre 2, mais I vezes o seno de π sobre 2. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Rapidamente, queria só sugerir a letra F se o número complexo fosse menos 2i. Os cálculos seriam muito parecidos, então tenta fazer e veja se você vai acertar que o módulo de z, tá? Se aqui fosse menos 2 ao quadrado, continuaria dando 4. O módulo ia continuar 2. Na segunda parte aqui, A continuaria sendo 0, então ficaria 0 sobre menos 2, tá? O cosseno de alfa seria 0 sobre menos 2, que continuaria dando 0. O seno de alfa seria B, nesse caso seria menos 2, então menos 2 sobre 2, que daria menos 1. E o ângulo agora seria aquele cujo cosseno dá 0 e o seno dá menos 1. Veja que isso acontece quando o ângulo for de 270 graus, ou seja, 3π sobre 2, tá? E aí na sua forma trigonométrica nós teríamos o módulo continuaria sendo 2, mas o cosseno agora seria de 3π sobre 2, mais I vezes o seno de 3π sobre 2, ok? Muito bem, reforçando, qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.